Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós precisamos entender o nosso papel no mundo, que é anunciar a chegada do reino de Deus, vivendo de modo digno deste chamado, ou seja, do papel que temos, da responsabilidade que temos e do que temos que fazer neste mundo. Jesus falou sobre isso e explicou todo o processo, coisas que os discípulos não estavam entendendo e que nós, muitas vezes, também não entendemos. Diz lá em Lucas, no capítulo 24, do 44 ao 47. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, quando nós entendemos isto, ou seja, nós precisamos entender os processos de Deus, a maneira de Deus agir. Pois se não compreendermos e não aceitarmos isso como um ato de fé, nós não viveremos a vontade de Deus. Poderemos ser até religiosos, mas viveremos segundo a nossa perspectiva, segundo os nossos desejos religiosos e não pela vontade de Deus. O que a gente precisa entender? Cristo veio ao mundo como o Cordeiro de Deus, como aquele que tira o pecado do mundo. Por isso, a sua morte, pois ao morrer, ao se ofertar em favor, em nosso favor, isso expressão da graça de Deus, porque nós não merecemos. Não fizemos nada para merecer esta oferta. Ele revela o amor do Pai em nosso favor ao morrer por nós. Na sua morte, a gente recebe o perdão dos pecados. E ao ressuscitar, como ele afirmou ao terceiro dia, nós recebemos a justificação. Merecemos? Não. Graça, amor, misericórdia, compaixão revelado por nós. E a gente precisa entender isso. Então ele morreu para o perdão e ressuscitou para a nossa justificação. Neste ato, nós nascemos de novo, quando nós nos submetemos a Cristo, arrependido, pois nós precisamos arrepender de uma vida fora da vontade de Deus, fora da sua salvação. Quando nós nos arrependemos e nos voltamos para o Senhor, nos submetendo à sua vontade, porque nós entendemos e compreendemos pela graça de Deus e aceitamos isso pela fé, então nós nos arrependemos e nos submetemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Ao fazermos isso, nós somos justificados, feito novo ser, uma nova criatura. Nós somos um ser espiritual, nascemos de novo, nascemos do Espírito. Fomos feitos à imagem de Cristo. Por isso, o ato do arrependimento e o nos submetermos a Cristo como Senhor e Salvador é que nós usufruímos desta graça maravilhosa. Merecemos? Sabemos que não. É porque Deus abriu o nosso entendimento, é porque nós nos submetemos à sua vontade. E temos que entender isso, pois é assim que recebemos a salvação. Feito um novo ser, colocado na presença de Deus e apresentado de forma santa, inculpável e irrepreensível. Quando somos apresentados desta maneira na presença de Deus, que somos colocados na presença de Deus, que nós estamos nele e ele em nós, entendemos que não podemos continuar a viver segundo a maneira deste mundo. Não podemos viver segundo o fruto da carne, mas devemos expressar o fruto do Espírito. Na realidade, precisamos entender que é deixar de agir segundo o pensamento natural, segundo a forma humana de agir nas relações,
para agirmos segundo as virtudes de Deus. Pois quando expressamos o amor, a misericórdia, a bondade, a graça, nós manifestamos compaixão, nós estamos revelando a maneira de Deus agir, a maneira como Ele agiu conosco. Por isso a oração do Pai Nosso passa a fazer sentido, pois nós entendemos que tudo é do Pai, para Ele, para a sua glória. Fomos criados para a glória de Deus. Nós perdoamos porque recebemos o perdão. Nós na realidade entendemos que temos que glorificar o seu nome. E glorificamos o seu nome quando vivemos segundo os valores eternos e não segundo a maneira de pensar do mundo, não pela carne, não sendo egoísta, arrogante, hipócrita, mentirosos. Não podemos viver desta maneira. Não podemos ser egoístas em nada, nem mentirosos em nada, pois quem pratica tal coisa não é de Deus. O que a gente precisa entender é que nós podemos até pecar, mas não permanecemos no pecado. Arrependido, nos voltamos para aquilo que seja a vontade de Deus. E é isso que a gente precisa entender. Tendo este entendimento e compreendendo a salvação de Deus, nós precisamos anunciar esta salvação e anunciar essa chegada do reino, na realidade, para que a gente viva o reino de Deus na terra. A eternidade começa agora, quando nós nos submetemos a Deus, a sua vontade, recebemos da sua vida, da vida eterna, para que a gente revele esta vida no mundo, para que, agindo como filho de Deus, a gente possa encher a terra com o conhecimento da sua glória. É assim que precisamos viver. É assim que somos chamados para viver o reino de Deus, para andarmos neste mundo como Cristo, sendo seus imitadores e proclamando as verdades do reino, revelando uma vida de justiça, andando na verdade. Que a gente possa ter esse entendimento, que anunciar a chegada do reino é nosso papel como o Senhor determinou. E tudo fundamentado não simplesmente numa pregação religiosa, mas numa expressão de vida, como cartas vivas, como o bom perfume de Cristo. Falamos e praticamos, revelando autoridade, conhecimento de Deus e de sua vontade. Somos chamados para isso, para vivermos o reino de Deus na terra, de maneira que a eternidade fará sentido a partir daquilo que estamos fazendo, pois não vivemos na perspectiva natural, mas na perspectiva eterna. E mais, a gente não se preocupa com as circunstâncias da vida, porque elas simplesmente servirão para expressarmos e revelarmos o reino de Deus no mundo. Que haja em nós o entendimento, a compreensão e que anunciemos a chegada do reino, pois ele pode não estar de forma visível, mas ele está entre nós, ele está em nós. E a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros revelamos o conhecimento do reino e da vontade de Deus. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender estas coisas e buscar de todo o coração todo o entendimento acerca da vontade do Pai, para a glória e louvor do seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.